Em 1860, em seus 16 anos, Cícero foi estudar em Cajazeiras, na Paraíba, mas foi obrigado a interromper os estudos após a morte do pai em 1862, para ajudar sua mãe e duas irmãs solteiras em meio a dificuldades. Em 1865, em seus 21 anos, entrou para o seminário em Fortaleza, graças à ajuda de seu padrinho, e foi ordenado padre em 30 de novembro de 1870. Voltou a Crato para celebrar sua primeira missa e, durante um período, lecionou latim em um colégio local. Pouco tempo depois, a igreja o escolheu para a pastoraria da região, conhecida como Tabuleiro, e foi convidado para uma celebração de Natal em 1871, onde conheceu o povoado de Juazeiro e se encantou com o local. Um dia, Padre Cícero vivenciou uma experiência mística em que teve um sonho da última ceia de Jesus com os 12 apóstolos. Nesse sonho, uma multidão de famintos e carentes se aproximou e Jesus pediu que ele cuidasse deles. Padre Cícero viu isso como um sinal de Deus para residir em Juazeiro e cuidar do povo sofrido daquela região. Então, no dia 11 de abril de 1872, ele voltou para ficar, acompanhado de sua família. Assim, começou a evangelizar e moralizar os costumes da região, proibindo a bebedeira, a prostituição e outros comportamentos mal vistos na época. Rapidamente, ele ganhou a simpatia do povo, tornando-se uma grande liderança na comunidade. As pessoas se adequaram ao pastoreio de Padre Cícero e os anos passaram com tranquilidade. Em um período de grande seca, Padre Cícero fez uma promessa ao Sagrado Coração de Jesus de que, se a seca acabasse, ele construiria uma grande igreja em honra a Jesus. Quando a seca acabou e a fartura chegou, as pessoas viram isso como mais um sinal de Deus na vida do padre, que era elogiado pelo bispo e admirado pelos irmãos de sacerdócio por seu comportamento coerente com seu ministério. Em uma sexta-feira de vigília na Quaresma, um acontecimento transformou para sempre a história do Padre Cícero. Ao amanhecer após a vigília, ele distribuía a comunhão às pessoas presentes. Ao dar a comunhão à Beata Maria de Araújo, ela entrou em êxtase, perdendo o contato com o mundo físico. O padre não percebeu e continuou a distribuir a comunhão a outras pessoas. Foi somente quando alguém próximo a Maria Araújo notou que ela estava fora do normal que o padre se aproximou dela. Ao abrirem a boca da beata, viram que estava na sua língua a hóstia ensanguentada. A notícia se espalhou rapidamente. Um milagre acabara de acontecer. A hóstia se transformou em sangue na boca de Maria Araújo. Padre Cícero, muito prudente, não deu atenção para os comentários e preferiu se calar, pois sabia que, para ser considerado um milagre, precisava do reconhecimento da igreja. Entretanto, o fenômeno se repetiu em cada missa. A cada vez, a hóstia se transformava em sangue na boca daquela mulher. Ao ser informado dos fatos, o padre Monteiro, reitor do seminário do Crato na época, fez uma romaria que reuniu cerca de 3.000 pessoas na igreja de Nossa Senhora das Dores, onde presidiu a celebração. Durante a homilia, fazendo um sermão exaltado, ele pegou um dos panos que o padre Cícero usava para limpar a boca de Maria Araújo e para guardar as hóstias manchadas de sangue. Ele mostrou aquele pano ao povo e começou a dizer que era o sangue de Jesus Cristo. Mesmo contrariado, pois há muito tempo já se preparava para levar os relatos para os seus superiores, Padre Cícero ficou calado, pois sabia que aquele não era o momento adequado. Entretanto, a imprensa se encarregou de noticiar o fato, e o bispo, descontente, acabou sabendo por meio de um jornal. A partir daí, começou o calvário de Padre Cícero. O bispo, Dom Joaquim Claro, não acreditou no fato, mas acabou criando uma comissão para estudar. Escolheu 2 sacerdotes, Padre Antônio e Padre Clério, de vida irrepreensível e com boa formação teológica, e os enviou para Juazeiro a fim de averiguar o que estava acontecendo. Os padres fizeram primeiro um retiro espiritual, pedindo a iluminação do Espírito Santo antes de ir ao local.
Padre Cícero teve o cuidado de convidar também médicos e outras pessoas da região para testemunhar o fato e lavraram uma ata. Então esses padres, o médico e tantas outras pessoas presenciaram várias e várias vezes Maria de Araújo como um dado. Primeiramente, os padres examinavam cuidadosamente a boca da beata, pedindo que ela gargarejasse e cuspisse a água, verificando se havia algum resquício de sangue. Em seguida, examinavam a boca dela para verificar se havia alguma ferida, mas não encontravam nenhuma. Logo depois de receber a comunhão, a hóstia ensanguentada aparecia em sua boca, o que deixava os padres perplexos. Eles fizeram uma investigação minuciosa e levaram sua conclusão ao bispo, mas ele não aceitou o resultado. Era tão grande que um padre chegou a questionar-se: Jesus deixaria a França para fazer milagres no sertão do Ceará? Por isso, Dom Joaquim não aceitou a primeira comissão e escolheu outra com o objetivo de desmistificar os fatos. Infelizmente, a segunda comissão recorreu a práticas fora do aceitável. Com a beata Maria de Araújo, o padre tirou o véu dela e a obrigou a ficar com a boca aberta por alguns minutos, enquanto ele colocava a hóstia. No entanto, nada aconteceu naquele dia, e a beata, que relatava falar com Jesus e com Nossa Senhora, alegou que o padre da comissão não estava em estado de graça. Isso foi considerado uma ofensa para o sacerdote, que se sentiu desrespeitado. Diante de todos, o fato é que o milagre já havia acontecido diversas vezes, mas naquele dia nada aconteceu. A segunda comissão voltou para Fortaleza com a diferente, afirmando que tudo não passava de mentira. A partir daí, começou o maior de todos os calvários do Padre Cícero, que foi suspenso de sua ordem e proibido de celebrar qualquer ato religioso. Além disso, as pessoas que buscassem batizar seus filhos com o nome de Cícero ou Cícera não receberiam o sacramento do batismo. O sacerdote sofreu muito, mas nunca se levantou contra a igreja. Ele foi exilado e obrigado a deixar Juazeiro e sua mãe, mudando-se para Salgueiro, em Pernambuco. Mas a perseguição continuou e surgiram acusações de comunicação com Antônio Conselheiro em Canudos e uma suposta tentativa de preparar uma guerra civil. O padre que o acolheu chegou a enviar uma carta para o bispo negando as acusações. Padre Cícero, com a ajuda de amigos, foi até Roma para se reconciliar com a igreja e pedir permissão para exercer seu sacerdócio novamente. Depois de muito tempo em Roma, o Papa Leão XIII permitiu que Padre Cícero tivesse seu ministério restituído e voltasse a celebrar missas. Ao retornar ao Brasil, Dom Joaquim, que continuava bispo da região, proibiu o Padre Cícero de celebrar em Juazeiro. No entanto, o sacerdote continuou a celebrar em outras capelas de povoados próximos, e a multidão seguia em procissão para acompanhar as celebrações. Entretanto, as calúnias não cessaram e acabaram chegando nos ouvidos do bispo. Como resultado, Padre Cícero foi suspenso da ordem pela segunda vez. Em determinado momento, o bispo obrigou-o a subir em um palanque para negar os fatos de Juazeiro diante de todos. O padre, com o coração pesado, leu o texto preparado. Mas, apesar de sua negação pública, ele sabia que não podia negar a verdade em seu coração. A multidão começou a protestar contra a injustiça e a maldade do acontecimento, mas o padre optou por obedecer. Em um dia posterior, alguém perguntou a ele sobre os milagres de Juazeiro, e ele respondeu que não poderia negar o que tinha visto e vivido, mas que, se a igreja havia condenado, ele também condenava. De fato, o Vaticano acabou condenando tudo e enviou punições tanto para Padre Cícero quanto para a beata. O bispo, por sua vez, escreveu várias cartas pastorais que foram enviadas para toda a arquidiocese, manchando a reputação do padre. Padre Cícero ficou famoso pelos milagres realizados em Juazeiro e muitos fiéis foram morar lá. Mas a chegada de Floro Bartolomeu da Costa, um médico da Bahia, não tinha esse mesmo interesse religioso. Muito inteligente e estudado, ele criou uma relação de influência com Padre Cícero e batalhou pela independência de Juazeiro, mas também causou muitos problemas com as autoridades locais.
Isso acabou levando as pessoas a culparem Padre Cícero pelos conflitos, uma vez que, em 22 de junho de 1911, o padre tinha se tornado o prefeito do município recém-formado. Deixamos claro que não vamos entrar em detalhes da vida política de Padre Cícero, pois deixaremos para um outro vídeo. Em meio às batalhas, Floro Bartolomeu mandou chamar Lampião a Juazeiro em nome de Padre Cícero. Lampião, que era devoto do padre, recebeu a carta e foi até lá. Quando Padre Cícero soube da presença de Lampião e de seus homens, já estavam na cidade. O padre foi até ele e pediu que não levantasse armas ali, e deu a ele um rosário de presente pedindo que Lampião se convertesse. Padre Cícero morreu em 20 de julho de 1934, atraindo milhares de pessoas em prantos para o seu sepultamento. Em 15 de setembro de 2008, foi realizada a elevação do Santuário de Nossa Senhora das Dores de Juazeiro, construída por Padre Cícero, à condição de basílica menor, pelo Papa Bento XVI, o que já indicava que a Santa Sé estava voltando a analisar a vida do padre. No dia 20 de agosto de 2022, o Vaticano autorizou a abertura de processo de beatificação do Padre Cícero. O anúncio foi realizado pelo bispo Dom Magnus Henrique, que disse: "Queridos filhos e filhas da Diocese do Crato, romeiros de todo o Brasil, é com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica que recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta da Congregação das Causas dos Santos, datada do dia 24 de junho de 2022. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo